Como vai? Estamos aqui para continuarmos a nossa série voltada para a família. Sua família pode prevalecer. Sua família pode transformar-se em um lugar bom para viver. Nós estamos meditando sobre a parábola do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, nos diz a história que o pai dessa parábola fez seu lar um ótimo lugar para viver, um lugar agradável. E você pode fazer do seu lar um lugar bom para viver. A primeira atitude que esse pai tomou foi uma atitude doadora. Esse pai era um doador. Mas há uma segunda atitude que eu vejo nesse pai. Ele fez o seu lar um lugar terapêutico. Como assim? O filho pródigo, lá numa terra distante, ele quis voltar. Por que ele queria voltar? Porque ele sabia quem era o seu pai. A casa do seu pai era um lugar bom para viver. Daí eu lhe pergunto, sua casa é um lugar bom para as pessoas viverem? Elas têm vontade de voltar para casa? Seu marido tem vontade de voltar para casa depois do trabalho? Seus filhos gostam de voltar logo para casa depois da faculdade? Nós precisamos tomar algumas atitudes para fazermos o nosso lar um lugar gostoso, um lugar terapêutico. Eu ouvi uma história que muitas vezes retrata o que tem acontecido. Um menino chegou perto do pai e falou assim, pai, vamos mudar para a igreja? O pai, mudar para a igreja, meu filho? Como assim? Sim, vamos levar o nosso colchão, nossa cama, o guarda-roupa, vamos levar tudo lá para a igreja. Mas por quê? Porque lá na igreja o Senhor é muito bonzinho. Infelizmente, isso tem sido uma realidade. Eu lembro de uma história na Bíblia que nos diz que Naamã era um general de guerra, não é? Fora de casa, ele era um grande general, um homem muito conceituado e respeitado, mas dentro de casa ele era um leproso. Isso tem sido a realidade. Precisamos mudar isso, precisamos fazer do nosso lar um lugar gostoso, um lugar bom para vivermos. E a primeira atitude que devemos tomar é fazer com que nós, ao invés de darmos as costas, venhamos a conceder os ombros às pessoas. É isso mesmo. Às vezes as pessoas estão feridas ou já foram feridas, já foram machucadas e a gente continua pisando na cana quebrada. A gente continua lançando no rosto das pessoas acusações, né? Muitas vezes culpando as pessoas e isso não para, às vezes é de forma insistente. Conta que um homem chegou no gabinete pastoral para o aconselhamento e falou, pastor, eu quero me separar. Ao pastor, mas por que você quer separar? A minha mulher é muito histórica. Ele falou, histórica? Você não quer dizer que ela é histérica? Não, pastor, ela é histórica mesmo, porque todas as vezes que nós começamos a brigar, ela começa a remover o passado, é que nem arqueóloga, vai tirando tudo lá de baixo, tudo que eu fiz no passado. Então, cuidado com isso. Pare de pisar na cana quebrada, aprenda a ministrar perdão, faça o seu lar um lugar bom para viver. Segunda coisa que você precisa aprender para fazer seu lar um lugar terapêutico. Não se esqueça disso. As pessoas são diferentes. Quer um exemplo? Qual é a sua comida predileta? Churrasco? Vaca atolada? Não é? Uma boa carne assada? Não é? Qual que é a sua comida predileta? Eu gosto muito de arroz gelado. Já comeu isso na sua vida? Eu gosto. No passado eu comia muito um arroz gelado, aquele assim, unidos venceremos, com um limãozinho por cima e uma boa Coca-Cola. Ah, você está pensando, mas que coisa esquisita. Isso é porque as pessoas são diferentes. Não é? O seu filho é diferente de você, o time de futebol dele é diferente do seu, cada um tem um gosto, não é? Temos temperamentos diferentes. No passado, os temperamentos eram definidos da seguinte forma, né? Fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. Hoje nós temos aí introvertido, extrovertido, outros termos são usados, mas o fato é que as pessoas possuem temperamentos diferentes, as pessoas são diferentes, o jeito de vestir é diferente, a forma de falar é diferente, cada um tem uma forma de viver. Nós temos que aprender a aceitar as diferenças para fazer do nosso lar um lugar terapêutico, um bom lugar para viver. Como você faz seu lar um lugar terapêutico? Alimentando sonhos. Muitas vezes as pessoas têm sonhos, têm projetos de vida e o que elas escutam? Ah, quem você pensa que é? Você jamais vai conseguir, você não pode isso. Temos que aprender a alimentar os sonhos das pessoas dentro das nossas famílias. Estava estudando certa feita a biografia de Adolf Hitler e nos diz a história que ele queria ser um artista, né? Um artista plástico, um desenhista. Se alguém tivesse alimentado o seu sonho, o mundo teria sido bem diferente. Então, nesse dia, qual o desafio para você? Faça do seu lar um lugar terapêutico, um lugar bom para viver, que as pessoas queiram viver. Eu ouvi uma história no passado muito triste, porque havia muita censura no lar, muitas acusações. Era um pai que era muito enérgico. O filho foi acusado de colar numa prova e parece que o filho estudava em um colégio muito rígido. O pai foi lá e xingou o filho, brigou com o filho diante do diretor e o filho voltou para casa. Nos diz uma história, essa história
real, o filho pegou a arma do próprio pai e tirou a própria vida. O filho deixou um bilhete dizendo: pai, o senhor me acusou de algo que eu não havia cometido. Eu não colei na prova. E depois descobriram que ele realmente não havia colado. Se o pai tivesse sido mais maleável, mais flexível, aquele lá não teria passado por essa tragédia. Que Deus lhe abençoe e ajude a fazer do seu lar um lugar terapêutico.